Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Renato, sou pesquisador cognitivo e neste trabalho, O Segredo dos Gênios, nós vamos falar sobre técnicas de memorização, técnicas de concentração e também técnicas, ferramentas para estudantes, pessoas que precisam melhorar seu desempenho no trabalho, nos estudos, através da leitura, através do estudo de textos difíceis. Eu gostaria de começar perguntando se você sabe estudar. Você sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis que existem para você responder. Porque mesmo que uma pessoa diga, eu sei estudar, você lança uma segunda, como se estuda? E a maioria dos estudantes sofrem por não saberem estudar, por não terem esse básico. Muitos não sabem se concentrar numa sala de aula, nos estudos, outros não conseguem memorizar as matérias. E não existe esse negócio de memória fraca, de memória ruim. O que existe são pessoas que sabem usar a memória e pessoas que não sabem usar a memória ou que sabem aprender e aquelas que não sabem aprender. Então, nesse DVD, nesses três DVDs, Segredo dos Gênios, você vai encontrar todas as informações necessárias para você criar uma memória forte, retentiva, aprender com qualidade e realmente gravar aquilo que você deseja. Bom, sejam todos bem-vindos. O grande drama hoje dos professores é tentar ensinar, concorrer, né, a concorrência dos meios eletrônicos, do game, da internet, da televisão, na sala de aula. E o estudante, aquele que não sabe estudar, na sala de aula, ele acaba muitas vezes se desmotivando, né, e fica se distraindo em outros, pensando em outras coisas, justamente por não ter esse básico. Então, eu sempre converso com professores, e isso são 9 anos trabalhando com professores, estudantes, os melhores estudantes. Eu sempre incentivo aos professores para que gaste algumas horas da aula ensinando os alunos a estudar aquelas matérias. Porque o que a maioria dos professores fazem é isso, eles dão a matéria, eles dizem qual é o dia da prova e diz para o aluno, olha, se vira, né? Estude. E muitos estudantes não sabem estudar. Então, como que você pode aproveitar melhor os seus estudos? No primeiro momento, nós temos que entender que a memória, ela grava tudo o que nós desejamos. O problema é que a memória, ela tem que ser estimulada. A memória não conversa com a gente. A memória, ela é um lugar onde nós guardamos as informações, aquilo que nós conhecemos, tá? E a via, o caminho de volta, quer dizer, da memória para a consciência, dependerá muito da pergunta que você fizer. Então, no primeiro momento, o estudante ele tem que aprender a se autoavaliar. Muitos estudantes, na hora de uma prova, embora tenham lido toda a matéria, embora tenham estudado as apostilas, embora tenha consultado a internet, tenha entendido a aula, na hora da prova, ele fica ali olhando para o papel, à espera de um milagre. E o milagre não acontece, o milagre da lembrança não acontece por uma razão bem simples, nós temos que conversar com a memória. E veja, a quantidade de lembranças que eu desejo depende da quantidade de perguntas que eu faço. Se eu pergunto para a memória responde. Se eu faço muitas perguntas, ela responde muita coisa. Se eu não faço nenhuma pergunta, ela fica parada. Então, as perguntas que ajudam a ativar memórias, por exemplo, um aluno que estuda um texto. Por exemplo, ele tem uma matéria de biologia falando da genética. Quer dizer, ele leu o texto, ele assistiu a aula, ele prestou atenção na aula. Se ele quiser se autoavaliar e saber se está pronto para tirar um 10 naquela prova, bastaria ele dar conta de responder algumas perguntinhas básicas, como essas. Do que trata o texto que eu acabei de estudar? Né? O que é importante saber? Quem está envolvido nessa história, nessa matéria? Né? Quando acontece este fato? Em algum lugar especial? É onde? Acontece, como ele acontece? Qual é o processo? Qual a conclusão do autor? Qual é a minha conclusão? Eu concordo, eu discordo? Tem outras fontes para eu consultar? Então, essas perguntinhas são assim, maneiras simples de se autoavaliar. Seria o que, quem, quando, onde, como, conclusão? Isso te dá mais segurança, né? Isso evita aquela ansiedade, aquele medo, aquele estresse que o aluno tem antes da prova, quando você se autoavalia. Então, essas perguntas que nós chamamos de perguntas-chave, é um primeiro caminho. Existe um outro método extraordinário para você se autoavaliar, que nós chamamos de ficha de banco de lembranças, que é uma ficha onde você anota algumas lembranças. É uma meia
meia folha de sulfite, você corta ao meio, lá no alto você coloca o tema de uma matéria que você estudou, um capítulo de um livro, o tópico de um capítulo de um livro, tá? Você coloca então em cima o título e no meio da ficha você vai escrever, tá? Tudo o que você consegue lembrar. Entendendo que a memória ela é formada por associações. Então, se eu estudei, por exemplo, o projeto Genoma, texto sobre o projeto Genoma, e antes mesmo, quando estiver me preparando para a prova, tá? Se eu quiser saber se estou pronto para fazer aquela prova, se eu tenho conteúdo na minha memória, bastaria pegar uma folha, escrever ali o tema, projeto Genoma, e fazer uma única pergunta para a memória. Quando eu penso em projeto Genoma, eu me lembro de... E aí viria, por exemplo, sequenciamento de DNA. Aí você pega essa informação. Quando eu penso no sequenciamento de DNA, eu me lembro de... Aí vem a estrutura da célula. Quando eu me lembro da estrutura da célula, eu me lembro de... Aí viriam ideias como clonagem, como célula-tronco, curas de doenças. Então você vai anotando numa folha tudo aquilo que você consegue lembrar. E é claro que cada palavra corresponde a um conceito. E você dando conta de falar de cada uma daquelas palavras, de comentar cada uma delas, isso daria o quê? A dimensão do quanto você conhece aquela matéria. Tá? Então, isso é uma ferramenta muito forte para estudantes. Você teria aqui, olha, digamos que você tem que preparar, por exemplo, uma redação. Muitos estudantes sofrem na hora de fazer uma redação porque acham que não tem o conteúdo ou mesmo não sabem tirar o conteúdo da memória. E a redação, gente, nada mais é do que tirar algo que eu tenho, que eu conheço da minha memória e transferir para um papel, para a tela de um computador, quando eu digito. Então, digamos que eu tenho que falar algo sobre o Amazonas, escrever uma redação sobre o Amazonas. Quer ver? Eu preciso da colaboração do auditório. Quando você pensa no Amazonas, o que vem na tua cabeça? Quais são as lembranças que surgem na tua memória? Me dê algumas aí, vamos lá. Floresta. O maior rio do mundo, a pororoca, desmatamento, pernilongo, insetos, né? Amazônia é legal, vamos lá. Índios. Quando pensa no Amazonas, o que mais que vocês lembram? As doenças, malária, né? Extinção de espécies, peixes. Às vezes nós precisamos preparar uma redação, um texto, ou mesmo na empresa um texto comercial, ou mesmo fazer um layout de um produto, alguma coisa, e não vem uma ideia. Pega um pedaço de papel, escreva o tema e pergunte para a tua memória. Quando eu penso neste tema, eu me lembro de... Então você pega, por exemplo, o nosso banco de ideias, né? Amazonas, lembra efeito estufa, rio Amazonas, pescaria, índios, florestas, animais, chuva, borracha, malária, zona franca, água. Tem tantas ideias, né, que você vai colocando no papel. Não pode podar sua criatividade, simplesmente vai escrevendo. E aí, quando você consegue, assim, encher uma ficha com ideias, com lembranças sobre aquela matéria, você teria o quê? O que nós chamamos de banco de lembranças, onde, dando conta de comentar cada uma das ideias, te daria a dimensão exata do grau de conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Isso é muito importante, isso é muito interessante para quem estuda. Por exemplo, quando eu penso em desmatamento, relacionado ao tema Amazonas, eu me lembro de... Aí viriam mais ideias, não vem? Eu me lembro das florestas, eu me lembro do reflorestamento, eu me lembro do futuro, eu me lembro do oxigênio, eu me lembro do CO2. Quer dizer, se você tem condições de comentar cada uma dessas ideias, você teria o quê? Um grande acervo de informações na tua memória. São sistemas de autoavaliação. Isso você pode usar na redação, na preparação para uma prova, antes mesmo de estudar para a prova, para se lembrar do conteúdo de uma determinada matéria. Outro assunto importante que nós temos que discutir, que o estudante precisa saber, é se concentrar na leitura. Tá? Para você fazer uma leitura concentrada, um estudo concentrado, nós temos que entender que, antes de mais nada, a concentração todos nós temos. Tá? Agora, essa concentração não depende de nós. Primeiro, ela é um estado da mente, tudo bem. Está à disposição. Mas ela não depende de nós. Existem muitas coisas que atrapalham a nossa concentração. Quer ver um exemplo? O maior inimigo de um professor na sala de aula, sabe qual é? É a barata. O professor está dando aula, aparece uma barata na sala, aquelas baratas voadoras, sabe aquelas baratas criadas mesmo?
começa a sobrevoar a sala de aula. Me diga, os alunos conseguirão prestar atenção com a barata sobrevoando as cabeças? Não vai. E se essa barata pousasse na parede ao lado do professor? Né? Para onde é que quem teria mais ibope lá na frente? O professor ou a barata? A barata. E se esta barata desaparecesse? O aluno fica preocupado. Quer dizer, dá para dizer que naquela sala de aula os alunos não têm concentração? Não, o que nós temos que dizer é o seguinte: existem coisas naquele ambiente que não permite, que não deixam o aluno se concentrar. É o que nós chamamos de ladrões de concentração. Então, às vezes você vai ler um livro e não consegue se concentrar. Provavelmente existem essas baratas, esses ladrões de concentração. E o primeiro ladrão de concentração, eu elaborei algumas perguntinhas para você tentar identificar e eliminar. A primeira pergunta que você tem que fazer é em relação ao local em que você pretende estudar. O local escolhido permite que eu me concentre? Então você determinou que irá estudar no quarto, na escrivaninha do quarto, por 2 horas. Bom, faça aquela reflexão. Durante as próximas 2 horas, o que pode me atrapalhar? Opa, o meu celular pode me atrapalhar. Vou desligar. O telefone pode tocar. Eu vou desligar também o telefone. Tirar da tomada. O meu irmão está com o som ligado. Vou pedir para o meu irmão desligar o som. Minha mãe está passando roupa, ela vai precisar entrar. Vou pedir para ela não entrar, que eu não quero ser incomodado. Fazendo isso, gente, terá eliminado a primeira barata, o primeiro ladrão de concentração. E aí você vai em busca do segundo. A iluminação está adequada? Bom, a luz prejudica a nossa concentração, gente? Prejudica tanto o excesso quanto a falta. Então deixar um ambiente bem iluminado, com uma luz não muito forte nem muito fraca, faz com que você não tenha o cansaço visual, que causa fadiga mental. Coisas simples, não são? Mas nós prestamos atenção nisso? Dificilmente. A pessoa normalmente pega o livro e começa a ler. E aí é que falta a concentração. Qual é a postura adequada para a leitura? Fiz um treinamento uma vez numa cidade, um rapaz ele me abordou logo no começo do treinamento e me disse: professor, tem alguma coisa que acontece comigo que eu não consigo entender? Toda vez que eu pego um livro e começo a ler, vai me dando um sono. Mas vai me dando um sono, não sei o que... Eu perguntei: olha, vamos lá, vamos tentar resolver, como é que você lê? Ele: olha, eu leio normal, chego em casa, janto, tomo banho, assisto jornal, assisto novela, converso com a família, e lá pelas 10h30 eu pego um livro, deito na cama e começo a ler. Aí vai me dando um sono, mas vai me dando um sono, eu não consegui passar da 5ª página. Eu falei: bom, mas na cama dá sono, né? Ele: mas não é só na cama não, professor. Olha, às vezes faz muito calor, eu estendo uma rede no fundo do quintal, deito na rede, balanço para cá, balanço para lá, daqui a pouquinho eu estou dormindo. Eu falei: mas na rede também dá sono, meu amigo. Ele: mas não é só na rede, professor. Eu amo leitura, mas eu gosto tanto de ler que eu comprei uma poltrona do papai. Investi uma fortuna, banco de couro, reclinável, aquecedor, temperatura, massageador, mas eu começo a ler, daqui a pouco eu estou dormindo. Gente, qual era o problema desse rapaz? O problema é o problema que a maioria das pessoas tem. Quando pega o livro na mão para ler, já procura um ninho bem confortável, né? Um lugar bem fofo. E existe uma regra em aprendizagem que diz o seguinte: quanto mais confortável, menos concentração. Está muito gostoso, está muito fofo, quer dizer, aquele conforto vai emitindo sinais de relaxamento para o seu sistema nervoso, e você vai relaxando a ponto que dá sono. É claro que dá. Quer uma dica fácil? Está com muito sono durante a leitura? Levante-se e leia de pé algumas linhas, até cortar o sono. Ficar de pé, você corta o sono imediatamente. Aí você volta, sente-se e continue a leitura. Então a postura, ela tem que ser adequada, saia da posição de conforto. Tudo bem, uma revista, um gibi, é só para matar o tempo, ótimo. Nada melhor do que o carpete e as almofadas da sala. Agora, é texto técnico, é texto difícil, eu preciso memorizar. Mesa e cadeira. Postura, você consegue ficar horas e horas sentado corretamente, não consegue? Então, além da postura adequada, estou fisicamente bem para a leitura? Ora, o seu físico também pode atrapalhar. Às vezes a pessoa vem cansada, às vezes a pessoa vem ali com a roupa do trabalho, tenta ler alguma coisa, às vezes a pessoa não se alimentou, muitas vezes não dormiu direito, quer dizer, isso pode atrapalhar a sua concentração.
É bom que você tenha esse tipo de compreensão, que a postura, o estado físico também atrapalha. E a mente está focada na tarefa? Quer dizer, estou lendo um livro bacana, um texto de filosofia. Começo a pensar no churrasco do final de semana. O que é isso? É falta de concentração. E por que a mente foge, gente? Por que a mente viaja durante a leitura? Vamos tentar entender isso. Vamos entender por que a mente viaja em alguns momentos durante a leitura. Bom, quando o professor indica um livro, como é que o aluno recebe a notícia de que tem que ler um livro naquele semestre? Numa boa? Olha, manda aí, professor, tá ótimo, eu gosto, é assim que ele... Não, normalmente o aluno ele fica preocupado. Olha, professor, eu não tenho tempo para ler esse texto. Professor, o texto é muito longo, o livro é muito grande, professor. Tem desenho? E as letras? Grande ou miúda? Quer dizer, ele constata que o livro é enorme, letra miudinha e não tem desenho. A primeira coisa que vem na cabeça daquele estudante é aquela mensagem: poxa, eu tenho que ler essa droga desse livro. Então ele pega a droga do livro e vai para casa. E na casa dele, ele tenta ler. E nessa tentativa de leitura, começam a acontecer algumas coisas estranhas. Repare bem. Conhece alguém assim? Não? Ou já viu este filme? O que está acontecendo aqui, gente, é muito simples. No momento em que aquele aluno pensou, tenho que ler esta droga de livro, a mente, né, ela interpreta esse tipo de argumento, né, grosso modo seria mais ou menos isso. A mente ela diz assim: ele está dizendo que precisa ler um livro, uma droga de livro. Droga, todo mundo sabe, droga vicia, droga destrói o organismo, droga leva à criminalidade, financia a violência, droga destrói uma vida, uma família. E se ele está dizendo que o livro é uma droga, eu tenho que protegê-lo daquele mal. E o mal é o livro. Aí o que a mente vai fazer? Ela vai proteger o aluno do livro. E quais são as armas da mente? Distração, rói unha, balança o corpo, arranca sobre... Acontece de tudo, menos ler. E, gente, só para vocês terem uma ideia, tudo que vocês viram fazendo aqui são mecanismos de defesa da mente. A mente está defendendo o aluno de quem? Do livro. Então, é muito perigoso aquele aluno que diz assim: eu preciso estudar essa matéria, mas eu detesto ler. É perigoso a pessoa que diz isso. Porque nós temos que, em primeiro lugar, gostar de ler. Para depois, em segundo lugar, desejar concentração na leitura. E cuidado, gente, é muito delicado. Por mais ingênuo que seja o seu pensamento sobre aquela tarefa, e não é só a leitura não, na vida, isso. Por mais ingênuo que seja o seu pensamento, você pode bloquear totalmente o teu cérebro, o teu sistema atencional. Então, existem alguns estudantes acabam tomando algumas atitudes para que não tenha perda de concentração durante a leitura. A primeira atitude que muitos estudantes fazem é determinar um propósito para a leitura. É criar um bom motivo. Gente, olha só, participação de vocês. Tem algum bom motivo para ler um livro? Dá um bom motivo para ler um livro. Conhecimento, o que mais? Cultura, o que mais? Formação, aprendizagem, ler por lazer, é isso? Olha, com esses argumentos você não vai chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque a automotivação não é assim que se faz.
Automotivação, você tem que ser específico. Bom, olha, estou lendo esse livro aqui, porque eu estou com um problema de caixa na minha empresa, um problema financeiro, e aqui o autor está dizendo que ele consegue fazer um fluxo de caixa, que ele consegue resolver esse problema e até sobrar dinheiro. Olha, estou lendo esse livro aqui, porque eu estou com um problema no meu relacionamento, na minha família, o autor está dizendo aqui que ele fala algumas coisas que ajudam a resolver, parece que é interessante. Estou lendo este livro porque eu gostaria muito, eu quero muito participar de um concurso público, conseguir a minha vaga, ter a minha estabilidade na vida. Eu tenho um estudante conhecido que hoje ele é um promotor de justiça muito bem sucedido. Na época que ele participou de um curso meu, ele descobriu que faltava para ele era o propósito, era a motivação na leitura. E ele foi muito radical, ele comprou uma faixa, essas faixas de rua que a gente pendura nos postes, e pregou essa parede, pendurou dentro do quarto dele, do quarto de estudos, em frente à escrivaninha. Então ele sentava, ele começava a ler, né, a estudar aquelas apostilas, lia, relia, estudava, e muitas vezes ele ficava ali confuso, ou então ele se desmotivava, ele desanimava. Quando ele desanimava, ele erguia a cabeça. E ao erguer a cabeça, ele olhava para a faixa. E na faixa estava escrito assim: Ministério Público, salário, R$24 mil. Você quer isto? Ele, sim, eu quero isto. Ele já ficava animado. E continuava. Se daí a pouco ele se desmotivava novamente, ele olhava para uma outra parede, tinha cartazes, fotos de apartamento, casa, chácara, carros, motos. Na outra parede tinha viagens, família, pessoas felizes. No teto tinha pessoas bem... Quer dizer, ele criou um quarto temático. Para onde ele olhasse, ele encontrava inspiração. Então, o primeiro grande alvo que nós temos que determinar é isso. Qual é o propósito da leitura? Não ler por ler. Encontrar um bom motivo, porque quando você tem um bom motivo, você abre o livro e vai em busca dele. Você vai em busca da solução que você precisa. Só isso ajuda, gente? Não, não apenas. Eu tenho que determinar o tempo de leitura. Um tempo diário de leitura, uma dedicação diária, para quem tem muita informação, uma quantidade absurda, tem prazos para cumprir, provas. Um dia desses uma aluna me procurou, de São Paulo, e ela me disse o seguinte, ela veio, colocou 2 apostilas em cima da minha mesa, ficou olhando para mim, eu posso ajudar? Eu disse, ela pode ajudar, professor, está aqui na tua mesa. 700 páginas. 700 páginas e eu tenho um concurso daqui a 90 dias. Como é que eu faço, professor? Como é que eu faço para estudar tudo isso? Bom, 700 páginas, o concurso daqui a 90 dias, se pegar todos os dias... Não, acho que dá tempo sim, não tem problema nenhum. Ela me interrompeu e disse, não tem problema, o senhor que pensa. Porque o problema, professor, é a minha vida. Eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã, o senhor não sabe o que é isso? Eu pego um ônibus, moro no subúrbio, pego um ônibus, pego um metrô, vou para o centro da cidade, sou secretária de executivo, atendo a 5 diretores da empresa, o dia inteiro marcando compromisso, desmarcando, agendando, e-mail, fax, é aquela loucura, muitas vezes não dá nem tempo de almoçar. Saio às 5h30 da tarde, vou na correria, vou para a faculdade, faço faculdade de Direito, tem muitas matérias, muitos professores, saio da faculdade 10h30, 11 horas da noite, pego o metrô, pego o ônibus, às vezes chove, alaga, não chego em casa. Durante a semana é impossível. Então, eu falei, olha, tudo bem, e nos finais de semana, como é que é? Ela, final de semana também não dá, professor. Porque meu pai tem uma pequena empresa, eu tenho que ajudar, eu fico no caixa, atendendo clientes, entregando mercadoria, fazendo pacote, e depois eu vou correndo para minha casa fazer almoço, porque minha mãe tem um problema na perna, não pode pegar peso, tem que fazer faxina na casa, no quintal, no quarto, nos banheiros. Eu falei, e no domingo, minha filha? Ela também, domingo não dá, professor. Porque eu faço parte de uma comunidade na igreja que eu tenho que dar aula para as criancinhas, enquanto os pais participam do culto. Depois eu vou correndo para a minha casa fazer almoço, porque a gente recebe visita, tem sempre parentes lá em casa. Eu falei, no domingo à tarde, minha amiga. Ela, domingo à tarde também não dá, professor, porque eu vou ao shopping. Ninguém é de ferro. Eu falei, vem cá, você queria passar no concurso? Ela, eu queria. Eu disse, olha, vai ficar querendo, porque... Quando? Que horas? Não dá. Então, qual é o tempo da leitura, gente? Tem que determinar um prazo diário, todos os dias, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Os melhores estudantes, eles fazem isso como um ritual, tem a disciplina de determinar, olha, estudo 2 ou 3 horas todos os dias. Vou além daquilo que o professor ensinou. Isso faz o quê? Você dá conta
da quantidade de matérias? Outra coisa, pessoal, determinar uma meta de leitura, uma meta diária. Ler todos os dias um pouquinho. Existem dois tipos de estudantes. Existe aquele estudante que, diante das matérias, ele fica contando páginas. Nossa, olha quanta página, né? Ele lê mais um pouquinho, nossa, ainda falta tudo isso. Ele fica o tempo todo contando páginas. E tem aquele estudante que diz assim, olha, eu tenho que ler mesmo, eu tenho que estudar, eu preciso disso, eu estudo porque é para o meu bem. Tá? Então eu vou colocar uma meta diária. Tá? Olha, 20 páginas por dia resolve o meu problema. Aí coloca essa meta diária. Sabe o que 20 páginas por dia faz por você? Olha, em 10 dias são 200. Em 30 dias são 600 páginas lidas. Em um ano são 7.200 páginas. Converte isso em livros. No padrão editorial, cerca de 50 livros por ano. Lendo apenas 20 páginas por dia, você chega num volume de 50 livros por ano, sem esforço. Porque ninguém se mata para ler 20 páginas. É, professor, mas esse negócio de 20 páginas não é para mim, porque eu tenho muito pouco tempo e tal, só consigo 10 todos os dias. Ótimo, 10 páginas por dia? Mais de 20 livros por ano. É, professor, mas o senhor não sabe como que é a minha vida. Eu só consigo 5 páginas todos os dias. E olha, gente, 5 páginas é isso aqui. 1, 2, 3, 4, se tiver um desenho no meio, então, né? 5, acabou. 5 páginas todos os dias, mais de 10 livros por ano. Aí eu lhe pergunto, quantos livros você já leu este ano? Quer um país que lê muito? Argentina. Média per capita da Argentina, 27 livros por ano. Quer outro? Canadá. Média per capita, 30 livros por ano. Europa, 30 livros por ano. Brasil, 0,98 livros por ano. O brasileiro está terminando o primeiro. Isso é estatística do MEC, gente. Então, colocar uma meta diária, todos os dias um pouquinho, você consegue lidar com um volume muito grande de informações. Agora, disciplina. Disciplina, tempo, disposição. Tá? E olha, para você fazer uma leitura concentrada, tá? Que às vezes a pessoa, quer dizer, eu preparei o ambiente, ótimo. Agora eu quero me concentrar na leitura. Para fazer uma leitura concentrada, nós precisamos entender que o que desvia a nossa concentração durante a leitura é a nossa imaginação. E a imaginação, ela vem do hemisfério direito. Olha só, estou lendo um livro. Tá? O esquerdo faz a leitura. Porque o hemisfério esquerdo, entre outras coisas, ele cuida da linguagem, da lógica, da razão. O direito, entre outras coisas, imaginação e criação. Então, estou lendo um livro, estou concentrado, estou indo bem. De repente, eu encontro a palavra assunto. O direito, como não está fazendo nada, ele começa a pensar num assunto que alguém me contou ontem. E acontece aquele negócio estranho, quer dizer, eu fico lendo um livro e agora também pensando num determinado assunto. Leio 1, 2, 3 páginas, quando cai a minha ficha, eu percebo, poxa, mas o que foi que eu li? Não me lembro, né? Tenho que voltar, ler novamente, não vou ler numa boa, já fico aborrecido, o aborrecimento só vai ajudar a piorar a situação. Então, o segredo da leitura concentrada, gente, é ocupar tanto o hemisfério direito, mas com tantas atividades durante a leitura, que ele não tenha tempo de gerar pensamentos. É envolver tanto na leitura, que ele não tenha como prejudicar o esquerdo. E algumas orientações ajudam a fazer isso. Por exemplo, para uma leitura concentrada, olhe com atenção para o texto. Olhe para aquilo que está lendo, para as palavras, a grafia, a acentuação, pontuação, as pausas. Porque olhar com atenção faz com que você tenha o estímulo da memória visual. E para isso você acaba ocupando o hemisfério direito. Primeira tarefa, né? Além disto, você deverá imaginar, durante a leitura, imaginar personagem, local, objetos. Tudo que você puder imaginar, ótimo, faça isso. É como se na tua cabeça passasse assim, uma tela de cinema. Aliás, falando em cinema, quem já assistiu aquele filme Titanic? Ergue o braço, quem já assistiu Titanic, né? Todo mundo já assistiu. Quem não assistiu Titanic, né?
Olha só, o filme Titanic tem quantas horas de duração? 3 horas e 15. Se eu pedisse para você fazer uma ficha de lembranças agora, uma ficha de lembranças, quando eu penso no filme Titanic, eu me lembro de, você acha que conseguiria lembrar de muita coisa ou de pouca coisa? Já está lembrando. Só de tocar no assunto já está lembrando. E me diga, um filme com mais de 3 horas de duração, você consegue lembrar de muita coisa porque você assistiu, presumo, a semana passada. Foi isso? Não. Mês passado. É isso? Não. Você assistiu nos últimos 6 meses. Pronto. Não. Faz mais de um ano que você assistiu? E consegue lembrar de muita coisa. Do Jack, da Rose, né, das situações que eles passavam dentro e fora do navio. Gente, que memória, e tem gente que reclama da memória, hein? Que memória é esta que nos faz guardar muita coisa de um filme com mais de 3 horas de duração e que eu assisti há mais de um ano? Isso é memória visual, com memórias de longa duração associada ao interesse. E se você aplica isso na leitura, tá? Observa, imagina o texto, tá? E lê com interesse, você cria memórias de longa duração. Então, durante a leitura, imagine personagem, local, objetos. Isso é um texto mais fácil. O texto técnico, gente, nós vamos ver daqui a pouco. O texto técnico eu não tenho que ler, eu tenho que estudar. É uma outra abordagem. O que mais que eu posso fazer para ter uma leitura concentrada? Mentalize números, gráficos, quer dizer, estou lendo o texto, tem uma data, faça aquela pausa, preste atenção na data, faça uma relação, uma associação com um fato conhecido. Olha, essa data aqui, os últimos números, lembro o número da minha residência. Pode ser que essa coincidência ajude a lembrar, né, a mentalizar. E concentre-se no ato de ler. É importante vocês não cair na armadilha da leitura rápida. A leitura rápida, ela não ajuda. Ao contrário, atrapalha. Gente, leitura veloz é o mesmo que passear com um carro numa paisagem, num cenário paradisíaco, numa velocidade de 200 por hora. O que você vai ver desse cenário? Nada. Então a leitura rápida, ela não é uma leitura que implica em memorização. Você percebe o texto, mas não memoriza. Isso já foi comprovado cientificamente. Leitura rápida não é o caminho do estudante sério, da pessoa que deseja aprender. Abandona isso. Nós temos que nos preocupar em ler bem, em ler com qualidade, em ter tempo diário de leitura. Bom, e fazendo isso com essa leitura concentrada, você vai colher os seguintes benefícios. Primeiro, redução do fluxo de pensamentos. Por quê? O hemisfério direito está ocupado. Ele não gera pensamentos aleatórios. Outra coisa, aumento do estado de concentração. É a típica leitura que você muitas vezes começa sem concentração. Conforme você vai lendo, você vai se concentrando cada vez mais. É como uma criança que lê Harry Potter, livros de 700 páginas. Que às vezes você chama 2, 3 vezes e ela não presta atenção, porque é o típico texto que induz a imaginação, e a criança em si, o jovem adolescente, ele já tem essa imaginação muito latente, né? O adulto às vezes perde isso, tem que resgatar, né? Menor percepção de interferências, a pessoa acaba não tendo percepção de barulhos, de ruídos em volta, né? E também potencialização da capacidade de reter informações. É o efeito Titanic. Você guarda muita informação por ler com os 2 hemisférios. Agora, se o seu problema é lembrar daquilo que leu, o que acontece com muita gente, tá? Você vai fazer exercício de fixação para se lembrar do texto. O exercício de fixação, tá? Tem 2 formas de exercitar. Primeiro, fazer perguntas ao texto. Terminei de ler um texto. Faço algumas perguntinhas. O que foi que eu li, quem está envolvido, quando aconteceu isto, onde, como, a conclusão do autor. Vou refletir, pensar a respeito. Eu concordo com isso, por quê? Ou eu discordo disto, por quê? Fazendo exercício de fixação. Ou criando um banco de lembranças, aquela fichinha. Quer dizer, eu terminei de ler um texto, eu pego uma fichinha. Tá? Quando eu penso no texto que eu acabei de ler, eu me lembro de... Aí você vai organizando as ideias. Sabe o que acontece quando você faz perguntas ou um banco de lembranças? Você retém mais de 70% do que leu. Deixa eu contar um segredinho, gente. Pessoas que leem um texto.
um capítulo de um livro, que seja, uma parte de um capítulo, e imediatamente após a leitura faz exercícios de fixação, eles conseguem reter mais de 70% do texto lido. Agora veja, terminei de ler um texto, fecho e vou para a cozinha, vou para o quarto, vou fazer outra coisa. Perderei mais de 70% desse texto. Não haverá retenção. Então aquelas pessoas que reclamam, olha, eu leio livros, eu leio textos, mas não lembro do que leio. Natural, não faz nenhum tipo de fixação. Quer dizer, é coisa de 30 segundos, de um minutinho, você tem o quê? Mais de 70% da retenção. Tá? E isso te ajudará a criar uma memória forte. Então está aí a ficha, o tema, capítulo ou tópico do texto e aquilo que eu consigo lembrar. E sabe o que você faz com essa fichinha aqui? Vocês que estudam, você guarda para revisar futuramente, antes da prova. Ao invés de pegar o texto, o livro, você revisa aquela fichinha, onde se eu consigo comentar cada uma das ideias que eu relacionei, se eu consigo falar a respeito, significa que eu me lembro da matéria. É fácil estudar, tem que aprender a perguntar para a memória. Tá? As perguntinhas-chave e a ficha de avaliação, a fichinha de lembranças, lhe daria o quê? Seria o exercício de fixação e, como um todo, essas ideias dariam o seguinte quadro. Veja só, para uma leitura concentrada, tá? O antes, a preparação, aquilo que eu faço antes de iniciar a leitura, determina o meu grau de concentração. Tá? Aquilo que eu faço após a leitura, depois da leitura, determina a recordação do texto, a memorização do texto. E a leitura em si, gente? A leitura em si tem que ser uma leitura atenta, sem pressa e com qualidade. Então lembre-se sempre disso. O que você fizer antes de ler, garantirá a concentração. O que você fizer depois de ler, após a leitura, garantirá a memorização. E a leitura em si tem que ser uma leitura de qualidade, sem pressa. Bem feita. Bom, agora vamos falar dos textos difíceis, das matérias complicadas, aqueles textos técnicos. Bom, hoje nós vivemos na era do conhecimento e você pode ser um autodidata, você pode aprender sozinho, por seus próprios meios. E muitas vezes você cai naquelas matérias que nunca estudou antes. Observe como pensam, como raciocinam os melhores estudantes, gente, aqueles nota 10 em provas, vestibular e concurso. Como que eles raciocinam quando vão estudar? Primeira coisa, eles definem um assunto que será estudado naquela rodada, naquela tarde, por exemplo. Uma hipótese, hoje eu vou estudar regras gramaticais, língua portuguesa, o uso da crase. Ele pega aquela matéria e primeiro ele verifica se conhece, entende ou domina o assunto. Como é que eu faço para verificar se já tenho um conhecimento prévio? Banquinho de lembranças. Né? Eu tento me lembrar de qualquer tipo de informação. Se eu verificar que entendo e domino o assunto, se for um sim a resposta, quer dizer, olha, eu já estudei isso, já compreendo, o que você terá que fazer? Apenas uma revisão geral daquela matéria, tá? E depois uma revisão programada, se for muito complexa, revisar no futuro. Quer dizer, depois disso estarei pronto para a prova. Numa segunda hipótese, agora eu vou estudar conhecimentos gerais, a globalização. Antes de abrir meus livros, eu faço a fichinha, tá, de lembranças para verificar o quanto eu sei. Lembrei de muita coisa, não preciso nem estudar, lembrei de pouca coisa, tenho que voltar para os livros. Mas o fato é que eu lembrei de muita coisa. Se a resposta for sim, novamente eu reviso os tópicos principais, reviso também no futuro se necessário, estarei pronto para aquela prova. Numa terceira e última hipótese, agora eu vou estudar direito tributário. Problema, sou formado em educação física. Quer dizer, eu conheço, entendo, domino essa matéria? Não, nunca estudei antes. Então o que eu tenho que fazer, gente? Se eu nunca estudei, eu tenho que fazer um estudo detalhado para eu aprender e dominar. Então eu começo a estudar aquela matéria. Leio os textos, tento interpretar, terminei, faço uma autoavaliação. O que seria autoavaliação? Novamente, banco de lembranças, perguntas para minha memória. Se eu me autoavaliar, eu percebi que não aprendi, que não entendi, eu volto e estudo de novo. Terminei, faço novamente a autoavaliação. Se eu sentir que não aprendi, eu volto e faço novamente, estudo novamente. Agora, se aquilo não está entrando na minha cabeça, o que eu tenho que fazer? Vou verificar, consigo estudar sozinho? Tenho material suficiente? Preciso de ajuda para aprender?
Aí, neste caso, eu busco ajuda, volto a estudar, faço a autoavaliação e pergunto, agora entendo e domino a matéria? Se a resposta agora for sim, terminou no sim o processo? Depende, tá, gente? Depende. Se o uso daquela matéria, daquele estudo for a curto prazo, a prova é semana que vem, daqui a 10 dias, o fato de ter compreendido, suficiente, resolvi minha vida. Se o uso for a longo prazo, depois de ter compreendido, devido à complexidade, eu volto e reviso mais algumas vezes. Tá? O que esses estudantes tentam separar com esse tipo de raciocínio? Eles separam as matérias que têm que revisar das matérias que têm que estudar e aprender. Qual dos dois toma mais tempo? Diz para mim. Estudar ou revisar? Estudar toma mais tempo. Tá? O estudante que não presta atenção em sala de aula, ele tem que estudar sozinho em casa. É onde nós perdemos tempo. O estudante que presta atenção em sala de aula, em casa ele só revisa a matéria. É mais rápido. Tá? Agora, se você está estudando sozinho, a pergunta que fica é essa. Como se estuda? Como eu posso tratar essa matéria? Bom, e aí, essa pergunta, como estudar, seria respondida por uma etapa, por uma sequência de hábitos positivos. Vejam só, aquela matéria, aquele texto complicado, a primeira coisa eu tenho que fazer o que nós chamamos de primeira leitura, que é a verificação do grau de dificuldade do texto e do tempo necessário gasto naquele estudo. O que seria uma primeira leitura? É o que nós chamamos de passeio ao shopping sem levar dinheiro. O que você vai fazer no shopping sem levar dinheiro? Vai só olhar. Então eu tenho aqui um texto para eu estudar, e eu vou só olhar. Olha, o autor fala disso também, aí ele tem aqui um gráfico, tem aqui um caso, depois tem uma fotografia, quer dizer, eu estou dando uma olhada no texto, o que eu vou encontrar pela frente. Grau de dificuldade, se precisarei de um dicionário, se eu tenho que fazer um rascunho. Tá? Fiz a primeira leitura, voltei e faço agora a segunda leitura. Essa é a leitura normal. É aquela leitura reflexiva. É o que nós chamamos de leitura do filósofo. Sabe como que o filósofo lê? Ele lê um trecho de um livro, aí ele faz uma pausa, fecha o livro e começa. Pensa, analisa, pondera, questiona, ele interpreta o texto, ele digere aquela matéria, ele entende. Quando ele compreende mesmo, ele abre o livro e continua. Isso é uma leitura reflexiva. E sabia que é isso que nós temos que fazer, gente? Em nossos textos? Isso é ler com qualidade. Eu leio, assimilo o conhecimento, o conteúdo e dou conta de explicar a uma outra pessoa. Basicamente é isso que eles fazem. Fiz a primeira leitura, a segunda leitura, agora farei a minha primeira interpretação. E aqui nós estamos falando de textos técnicos. Primeira interpretação seria um banco de lembranças ou novamente as perguntas-chave. E se isto for o suficiente para você compreender aquela matéria, gente, terminei, passo para o capítulo seguinte. Agora, se você fez a primeira leitura, a segunda leitura, a primeira interpretação e não entra na tua cabeça aquele assunto, você volta a ler e ainda assim não entra na tua cabeça, é sinal que a matéria é muito complicada e você terá que organizar esse material. Veja, é que a leitura linear não deu conta. Você tem aqui um exemplo de um texto jurídico, o artigo 17, da alienação de bens da administração pública. Às vezes você lê 500 vezes o texto e não entende. Não consegue fazer um raciocínio de interpretação. Então o que você teria que fazer? Resumir ou rascunhar, fazer uma diagramação, ou o que muitos estudantes conhecem, os mapas mentais, que ajudam a diagramar melhor o texto, com cores, com desenhos. Tá? E depois que você organizou, você faz um estudo minucioso. Estudo detalhado em cima daquilo que você organizou. Por exemplo, no caso do artigo, você poderia fazer um esquema mais ou menos parecido com esse. Quer dizer, eu pego os móveis para lá, bens imóveis para cá, o que requer autorização, onde a licitação é dispensada, em que condições, separo os artigos, separo as alíneas, os parágrafos, enfim. Faço todo o estudo do texto, onde eu tenho uma separação, uma organização do texto, onde eu tenho uma visão global, consigo fazer comparações, consigo fazer essas análises. Isso me daria condições, inclusive, de perceber possíveis pegadinhas numa prova de concurso. Quer dizer, não vou ficar lendo e relendo sem compreender. Isso é decoreba. Tá? Gente,
a certeza que você tem de dominar um assunto é quando você consegue explicar, primeiro, para si mesmo. Estudei a matéria, explico para eu mesmo e depois eu explico para uma outra pessoa e a faço entender. Essa é a medida do sucesso nos estudos. É você pensar assim, bom, se eu tivesse que explicar esta matéria para... Estudei, e se eu tivesse que explicar para alguém, como seria? Por onde eu começaria? Quer dizer, quando você consegue ensinar os outros, é sinal que você domina este assunto. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. A segunda interpretação, depois que você descobriu o que você não sabia, consultou o dicionário, fez a diagramação do texto, comparou as ideias, aprendeu, segunda interpretação, então, seria baseado nesse conjunto maior de informações. Normalmente, nesta segunda interpretação, que são perguntas, novas perguntas que você vai fazer em cima do texto, você vai dominar a matéria. E aí, o último passo, gente, seria uma revisão. Quer dizer, se for uma matéria muito complexa, saiba que tem que revisar algumas vezes no futuro, uma vez por cada quinzena, uma vez por mês, para guardar numa memória de longa duração. Então, as etapas do estudo. Primeira leitura, uma leitura prévia, rápida, de captação das ideias, verificar grau de dificuldade. A segunda leitura é uma leitura bem feita, uma leitura onde você tem o entendimento do que o autor está dizendo. A primeira interpretação, banco de lembranças, perguntas-chave. Se aqui você não, se foi suficiente, ótimo, você para por aqui. Se não foi suficiente, você faz um rascunho, uma diagramação, marcação do texto, estuda, onde você procura descobrir onde é que você tem dificuldade, faz a segunda interpretação e a revisão. A própria forma como eu estou mostrando para vocês é um método de organização onde você tem uma visão completa de um assunto, de um tópico. Isso faz com que você tenha essa capacidade de guardar um texto numa memória de longa duração. Ok? Faça isso, não pergunte a si mesmo se você já estudou, não se convença numa única leitura. Terminou de estudar um tópico, tente explicar para si mesmo, em primeiro lugar, e faça aquela reflexão, que é a reflexão dos grandes gênios. O que uma pessoa, como eu faria se tivesse que explicar a uma outra pessoa? A seguir, nos outros DVDs, nós vamos falar de como potencializar a sua memória e como melhorar o seu estado de concentração. Até lá!